Porsche 911 Turbo S sempre foi um esportivo emblemático e os porcheiros consideram ele sem concorrentes. Mas, logicamente, a indústria tenta chegar perto da Porsche, criando alguns esportivos que têm um gosto parecido. Eu sou Renato Mais, sejam bem-vindos ao canal da PDK Motors e com vocês a aposta da McLaren, o 570S. Se vocês querem ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal da PDK Motors, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o like no vídeo e ativarem as notificações. Assim, vocês vão ser os primeiros a receber as novidades aqui do canal. O McLaren 570S foi concebido para ser o esportivo de entrada da marca, mas isso não quer dizer que ele seja simples ou tão menos importante para a marca inglesa. O seu design é muito arrojado e esportivo, os faróis remetem ao símbolo da marca, frente baixa e motor traseiro. Então, apesar de ser um carro de entrada, ele tem todo o pedigree para ser realmente um esportivo. Ficando de perfil, vocês conseguem entender um pouco mais sobre a silhueta do 570S. É um modelo muito baixo, relativamente curto também e numa configuração muito bonita. Esse tom de azul parece preto na sombra e essas rodas bronze de 20 polegadas também dá um contraste muito interessante para o carro. Detalhe que os pneus são Pirelli Corsa, dedicados exatamente ao McLaren, com a nomenclatura MC e freios carbono cerâmica com pinças escurecidas. Além do mais, a McLaren sempre coloca a nomenclatura do carro na parte inferior da saia lateral e aqui na silhueta você tem esse detalhe um pouco mais aprofundado, que é exatamente a entrada de ar do motor traseiro V8 biturbo, que a gente vai chegar agora e eu vou explicar para vocês um pouco mais. Detalhe que a carroceria é bem fluida e ele não tem praticamente um aerofólio suspenso, só esse lipzinho aqui para dar um charme a mais no esportivo. Chegando aqui na parte traseira está a motorização 3.8 V8 biturbo com 570 cavalos de potência, 61.2 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automatizado de dupla embreagem com 7 velocidades e 0 a 100 em 3.2 segundos. Destaque para os 328 km de velocidade máxima graças a essa carroceria 100% em fibra de carbono. O chassi pesa apenas 75 kg e o peso total do carro é apenas 1.400. Aqui na parte traseira, o grande destaque é exatamente o para-choque bem vazado para ajudar na refrigeração do ar do motor e também para ele ficar aparente, dar um conceito bastante bonito. As lanternas foram inspiradas no McLaren P1, o super esportivo da marca, e o difusor na parte inferior bem aerodinâmico para dar ainda mais robustez e agilidade para esse esportivo, com duas saídas de escapamento que ele faz um contorno exatamente com o para-choque. Chegando aqui na parte interna do 570S, destaque para essa porta com o sistema Soft Close e uma marca inglesa merece um sistema de som inglês. Bors Wilkins com esse destaque meio amarelado, isso é Kevlar, o mesmo material usado em blindadoras, o que dá uma qualidade de áudio muito boa. E outra coisa, o console, como todo McLaren, é voltado para direção. Não há comandos no volante, muitos apliques em fibra de carbono exatamente nessa peça, aqui na região do console que eu já vou chegar lá, e Alcântara, tanto no volante como no console, para dar um ar ainda mais esportivo para esse carro. Central multimídia para você ter acesso a detalhes de ar-condicionado, mídia, essas coisas, e os comandos do modo de condução na parte inferior. Então você seta tudo aqui, aperta o Active e destaque também que não há uma manopla, são só botões aqui na parte interna. Então agora a gente vai ligar o esportivo e dar uma volta. Na condução aqui com o 570S, o que a gente consegue notar é que é um carro extremamente sensorial. E isso a gente percebe pela vibração do motor aqui dentro da cabine, o volante extremamente sensível, muito direto, você percebe cada cisco de pedra que o carro passa, e isso transmite aqui para dentro. Então assim, é um carro extremamente sensorial, você consegue perceber tudo o que acontece na pista e é transmitido aqui para a cabine, para o motorista, é nítido isso. E uma outra coisa, a posição é muito baixa de condução e a frente também acaba sendo bem inclinada, então você tem um bom campo de visão apesar disso. Não é igual, por exemplo, os modelos da Ferrari, que você tem um mundo de capô na sua frente.
Com o McLaren não, você tem uma percepção muito mais clara da via. Você não tem nada que te bloqueie a visão. Então, para uma condução mais esportiva, principalmente para pista, é um carro muito legal, porque você tem um bom campo de visão até na parte lateral. Alguns modelos têm uma coluna a coluna A muito larga, e a gente não consegue ver aquela zebra ali numa entrada de curva, apontar com mais facilidade. E o McLaren, ele transmite essa segurança maior para quem quer pilotar, porque a coluna é muito inclinada, então você tem um bom campo de visão na altura da roda e um bom campo de visão na parte lateral também do carro. Então tudo faz com que você pilote o carro com mais facilidade. Mais um outro ponto, que é muito famoso em modelos das McLarens: eles são extremamente imprevisíveis de condução. É um carro muito arisco, é um carro que traseira muito fácil, muito imprevisível. Então ele exige uma atenção maior do motorista. Ele exige que você saiba pilotar o carro. Não é alguns modelos esportivos, por exemplo, com muitas assistências, controle de tração e estabilidade, mesmo em modos esporte, eixo diferencial traseiro ativo e tudo mais. Aqui não, é um carro muito mais raiz, é um carro de pista, praticamente homologado para você andar nas ruas. Então ele é um carro muito mais arisco de dirigir, e é notável isso. Principalmente quando você começa a acelerar o carro, você já nota ele um pouquinho mais esperto, a direção muito direta. Olha isso, olha como a direção é rápida, precisa, mas ao mesmo tempo ela te exige que você preste atenção na parte traseira, porque é um carro 100% de tração lá atrás e muito arisco de condução. Todo McLaren, todos os vídeos de McLaren que a gente acompanha, a gente nota todo mundo falar a mesma coisa. É um carro muito imprevisível quando você começa a fazer uma curva um pouco mais rápida com ele. Logicamente que você consegue adequar o seu estilo de condução e o limite que você quer ir com o carro. Aqui embaixo você tem os modos de condução, né, desde o normal, o Sport e o Track. Então você consegue setar da maneira que você acha melhor tudo isso, e sempre você tem que apertar o botão Active. Só assim o carro vai entender que você realmente entrou de acordo com a função que você quer, e aí você consegue andar da forma que você queira com ele. Ou dócil, no modo normal, a gente vem aqui nos modos normais e ativa, então o carro entra no modo mais normal, as trocas um pouco mais lentas, ou menos rápidas, aqui no caso desse modelo de dupla embreagem. Ou se você quiser, você joga tudo no Track, e aí você tem um carro extremamente esperto. A própria velocidade do conta-giros aqui já mudou. O carro já ficou com rotação mais elevada, mesmo nesse trecho de descida. E se a gente voltar aqui, ó, no modo normal, a gente percebe que o carro já vai ficar um pouquinho mais baixo na rotação e ele já fica mais dócil, né? A gente percebe isso. Mas as trocas são rápidas, pelo que deu para entender aqui com o 570S. É um carro dinamicamente muito interessante. Isso sem dúvidas. A McLaren, ela projetou o carro para você pilotar ele. Apesar de ser um modelo para concorrer com o 911 Turbo S, por exemplo, que consegue ser um daily car e tanto, aqui no McLaren a gente já percebe que esse lado daily car não foi tão bem desenvolvido. A ideia mesmo é que você pilote o carro, que você ande na pista com ele, que você acelere, de fato. O foco do 570S é aceleração. Mas logicamente que você tem os lados daily car de um esportivo relativamente de entrada. Você tem um painel de instrumentos em TFT, como eu falei para vocês, com informações de mídia ou dos modos de condução que você quer, sempre com conta-giros à frente com um velocímetro, dados de temperatura e combustível na parte direita, e a central multimídia desenvolvida pela McLaren conta com acesso a GPS, mídia, rádio, comandos por voz e detalhes do ar-condicionado também. Você tem alguns botões físicos na parte inferior, mas tudo que você for mexer de ar-condicionado é diretamente na tela. Então tudo você tem que mexer aqui num sistema de infotainment relativamente luxuoso. Mas é isso, ponto. Porque o resto é focado para você dirigir o carro. Então, apesar dele ser um concorrente de um daily car, a gente nota que a proposta mesmo real ali no fundo da McLaren é fazer você aproveitar o carro na pista. E no caso dessa carroceria aqui do 570S, é uma versão Spider, ou seja, você consegue aproveitar ainda mais do ronco desse carro
com a capota aberta. Então você consegue fazer isso em movimento, mais ou menos até os seus 40 km por hora, e você consegue abrir a capota, e aí você consegue aproveitar mais desse dia de sol, por exemplo, e ouvindo o ronco lá atrás, né? O motor traseiro, escapamento bem aberto, tudo faz com que você se empolgue na aceleração. E é um carro gostoso de ouvir, ó. E o curioso é que além do motor V8, que você ouve muito bem, você ouve as turbinas também trabalhando. É muito interessante. E empolga, até nas reduções. É um carro muito gostoso de dirigir. Mas, para eu conversar melhor aqui com vocês, a gente vai abaixar, aliás, voltar a capota na sua posição original. Assim a gente reduz um pouco do ruído externo aqui pra gente finalizar esse vídeo. E falar pra vocês que, se vocês ficarem interessados no carro, o preço desse esportivo está no site da PDK Motors, vocês podem conferir lá, www.pdkmotors.com.br. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar quais outros carros vocês querem aqui no canal. Eu vou aproveitar agora e mostrar para vocês um pouquinho mais do ronco deste V8. É gostoso, hein? Olha! A redução é melhor ainda.